Fala aí, gente. Fala aí, pessoa. Tudo bem? Tudo legal? Mais um Pode Contar Tudo. É uma satisfação de mais uma vez estar com você aqui nesse canal. Para você que gosta desse tipo de conteúdo, para você que compartilha, para você que passa para frente. Faz de conta que isso é uma fofoca, né? Vamos passar para frente, pode compartilhar à vontade, porque hoje aqui eu tô em nível hard, nível internacional. Mas antes eu gostaria aqui de agradecer. Quero registrar aqui a presença da Claudemília, né, que faz parte aqui na parte técnica, né, que prepara a água, ajeita o estúdio. Até deu uma ajeitada hoje aqui, ficou mais bonito o estúdio, para receber aí uma presença ilustre, que daqui a pouquinho a gente vai apresentar ela. Eu quero aqui registrar também e agradecer a Webnet Internet, que patrocina esse canal, que está junto com a gente. Para você que quer uma internet de altíssima qualidade, pode contar com a galera aí da Webnet Internet, que está conosco aí. Gente, durante a semana você vai acompanhar os cortes nas plataformas lá do Pode Contar Tudo MT, que é o Instagram, né? E também do entrevistado também que compartilha. E a gente vai estar aí levando a mensagem para todos vocês. Porque eu tenho a honra de estar recebendo aqui a portuguesa de Portugal, que é brasileira. Seja bem-vindo aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Nossa, ela é uma menina, mas é uma meninona. Muito obrigada por ter me convidado, é um prazer estar aqui. E o que você anda comendo? Que eu vi que a sua mãe é um pouco alta, né? Mas seu pai é um pouco baixinho. Olha, eu não sei. Por que você é altona? Assim? Eu acho que eles me deram fermento, assim, quando criança, sabe? Daí eu fui crescendo assim rápido. Pois é, até indelicado a gente pedir idade de mulher, né? Mas qual que é a sua idade pra gente começar? Olha, eu tenho 16 anos, vou fazer 17, dia 6 de julho agora. É? Uhum. O seu pai é Manel ou Maria, Joaquim? Não, meus pais são brasileiros. Eu e minha irmã somos as únicas portuguesas da família. Ah, tá. Meu pai se chama Ednilson e minha mãe Jacqueline. Aí tem minha irmã, que é a Beatriz. Por quê? Por que o Brasil? Porque o Brasil, para quê? Para morar? Para morar. Então, nós morávamos lá, nasci em Portugal, né? Nós morávamos lá em Portugal, mas depois também por questão de Covid. Nós pegámos uma época de Covid que foi bem naquele tempo da crise. Aí a minha mãe acabou tendo uma cartela, ela como é esteticista, né? Faz a questão de manicure, pedicure e essas coisas, ela necessita estar em contato com o cliente, né? E como o Covid afetou bem essa parte de tu não poder estar em contato com a pessoa, não poder estar a ver, a tocar, para não, pronto, ter a transmissão do Covid, a clientela dela acabou a baixar e a questão nossa financeira também não ficou assim tão razoável como estava antes. Aí, entretanto, teve algumas outras propostas e a nossa família, tanto de parte de mãe como parte de pai, são aqui do Brasil. Então, meus pais aproveitaram e vieram para cá aproveitar o resto do tempo para ficar mais perto da família. Mas também. Você é ligado na tomada, fala rápido assim mesmo? Depois eu falei, gorro aqui. Não, ainda não. Caroline. Carolina? Carolina. Isso. Carolina de Portugal veio pro Brasil. O que você achou de tão extraordinário aqui no Brasil, assim? Que você bateu o olho e falou, nossa, que diferente. A cultura, tudo. É que assim, na verdade é tudo, né? A questão da linguagem é bastante diferente. A questão do ensino na escola é completamente diferente. As pessoas aqui são mais carinhosas, digamos assim. Porque tipo assim, eu estou na rua, estou lá em Portugal, estou na rua, conheço a pessoa que está lá e eles é tipo assim, tu estás na tua, eu estou na minha. Não é cumprimentação. Aqui tu vês a pessoa na rua, a pessoa cumprimenta, é fixe, é carinhosa assim, conversa e tudo mais. E lá a pessoa as pessoas às vezes são um pouquinho mais frias do que aqui. Aí a questão da comida também é muito diferente. Tem coisas aqui que eu experimentei até hoje, não consigo. E tem muita coisa que vocês é muito tradicional. E todo lugar sempre tem, sim, e é bastante diferente. A questão da música também. As músicas daqui são completamente diferentes, porque lá a maior parte da música tradicional, o tradicional ali é o fado, no caso, né? E aqui tem vários tipos de música tradicionais por conta dos estados e tudo mais, então é bastante diferente. Eu percebi conversando em off com ela aqui, ela desenvolve bem, é bem fluente o português, fala inglês, fala espanhol. Como que é essa disponibilidade sua de aprender tão fácil os idiomas assim? Olha, lá em Portugal, o ensino lá em Portugal é da seguinte forma. Desde o primeiro ano, eles ensinam o português e o inglês. Então, desde a creche, desde pequenina, tu aprendes a desenvolver aqui a língua estrangeira. Aí, em vez de ter o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, lá é o 10º, 11º, 12º. Antes desses 3 anos, que vai do 7º ao 9º ano, do 7º ano, pronto, até lá tu tens o inglês, mas a partir do 7º ano tu tens direito a mais uma opção de língua estrangeira.
Entre elas é o espanhol, o francês e o alemão. Então ali tu vais aprender o português, o inglês e uma dessas três. Do 7º ao 9º ano, que foi o que eu fiz, no caso eu só fiz até o 8º, né? Eu vim para cá, entretanto, eu estudei o espanhol. Então eu falava o inglês, pronto, digamos que falamos fluente, e o espanhol eu aprendi 2 aninhos e um pouquinho assim de francês por curiosidade. Então lá é muito forte o estudo de outras línguas, porque como... Você fala fazendo biquinho, então, assim, o francês, la bouse à fond de la patrie. Je n'ai parlé François. Pois é, Carolina. Então você veio pro Brasil porque, tipo assim, a gente imagina uma pessoa que mora lá na Europa, que Portugal é um dos países mais antigos da Europa, e vocês têm aquele passaporte da capinha é roxa, né? É vermelha. Vermelha? É Bordeaux, né? É um vermelho. Com aquele passaporte dá pra você pro United States of America. É. Que é o sonho dos brasileiros. Os Nossa, brasileiros amam é muito ir mais pra lá. fácil de conseguir o visto lá. E, claro, né? Vocês não precisa de fazer igual nós fizemos. Eu tentei entrar pelas portas do fundo, eles fizeram um acordo, entraram com o pé, eu entrei com a bunda e mandaram eu de volta. E não foi fácil. Não deixaram Então eu entrar. imagino, né, que seja fácil de ir para os Estados Unidos, que é um sonho brasileiro, e como vocês É já um sonho têm um meu também. contato com os brasileiros, né? Eu falei assim, ué, os Estados Unidos seriam. E É por um isso que eu sonho. perguntei, por que Brasil? E tu acreditas que a minha mãe tinha a oportunidade de nós irmos para os Estados Unidos? Pois é, não quis ir. Mas ela não quis ir. Eu acho que ela preferiu o Brasil e olha, aqui estamos. Mas você ainda tem vontade de ir? Eu tenho muita vontade. Estados Unidos é Estados Unidos, né? É outro mundo, é outra coisa completamente diferente. Nós conhecemos, assim, nós que mexemos com a parte de comunicação, nós conhecemos muito Portugal por causa de um artista chamado Roberto Leal, né, que fez muito sucesso aqui no Brasil, que levou o nome de Portugal aqui pra cá, que a gente acabou conhecendo, né? Você chegou lá, vocês conhecem o Roberto Leal, as músicas dele? Que Já fez muito ouvi Arribita, bastante. arribita. Ai, baita o pé, baita o pé, baita o pé. Viu essa música? Mas é assim, nas festas que tinha lá em Portugal, por exemplo, agora aqui está tendo a festa junina, né? Lá é a festa dos Santos Populares. E a maior parte das festas dos Santos Populares tocam muitas músicas dele e muitas músicas dos cantores famosos, mais para a parte por exemplo, Kim Barreiros, a Rosinha e José Malhoa. Então essas músicas também são bem comuzinhas, junto com do Roberto. A gente fala aqui com a Ana Carolina, mas não apresentei ela assim, o que ela faz, né? Aquela menina é estudante, né? Eu vê assim, mas ela não. Ela já trabalha, né? Já trabalho. E aqui, inclusive, hoje no nosso podcast tem plateia. E ela não vai poder mentir, porque se ela mentir aqui, a gente Olha, minha mãe puxa pelas vai orelhas. confirmar aqui, né? Ela é videomaker, criador de conteúdo, tem um canal com aproximadamente chegando a mais de 75k, né? Bastante Vou chegar nos seguidores. 76. 76 já, Isso. né? Então você já se comunica já com o Brasil todo e com o mundo, né? Isso, muito, muito. Tenho que a maior parte dos meus das pessoas que me seguem é de São Paulo, Rio de Janeiro, Cuiabá, pronto, a parte do Mato Grosso, e assim para fora tem Portugal, tem Irlanda, tem Alemanha e Suíça. Olha que legal. E tem um pouco assim de cada do estado do Brasil também. Eu conheço bastante portugueses que moram em Portugal e tem gente, amigos que já foi em Portugal. Eles falam que lá sofre muito preconceito. Os brasileiros sofrem muito preconceito. Você aqui no Brasil se sentiu De vez em quando, assim, às vezes soltas preconceito. Agora, como eu sou criadora de conteúdos digitais, digamos que eu sou influencer, às vezes nos comentários dos vídeos acontece muito preconceito, sim. Teve já comentários que as pessoas falam assim, vai-te embora, aqui não é teu lugar, tu é só mais uma que estás aqui, não faz diferença, porque que não voltas? Porque, tipo assim, eu gosto de zoar com as situações. Então teve muita gente que quando eu cheguei aqui as pessoas falam assim, Carolina, e o ouro? Sempre falavam do ouro. Aí, logo nos primeiros tempos que eu chegava aqui no Brasil, tipo assim, eu olhava e falava assim, não, isto aqui não é um país que eu quero estar, porque não é muito diferente a questão da cultura. Aí às vezes eu falava que se eu tivesse a oportunidade de voltar para Portugal eu ia, que se a pessoa, porque tinha gente que falou assim, olha, tu dás-me o ouro e eu dou-te a passagem para Portugal. Eu falava que sim. E nesses vídeos, assim, zoando essa parte, né? Teve muita gente que maltratava, falava assim, aqui não é teu lugar, tu és uma tuga que devia estar em Portugal, vai-te embora. Essas coisas assim. Essa é coisa de hater, né? Coisas de haters. Toda pessoa que entra como influencer sabe que Sofre. tem que lidar com todos os tipos de Não é situações. só você estrangeira, não, mas os brasileiros também sofrem. Sofre. Essa questão que você fala do ouro, do que você tá falando? É porque assim, lá
há muitos tempos atrás, quando foi descoberto o Brasil, entretanto, depois teve aquela troca que, pronto, fizeram os índios os portugueses e os índios ali fizeram aquela troquinha de, olha, dás-me um ouro, eu dou-te o espelho, digamos assim. E as pessoas ficam revoltadas até hoje. Então é assim, se chegar a qualquer lugar e falares que é português, vão-te pedir o ouro, independentemente se o ouro já existe, não existe, se já foi, eles vão-te pedir de volta. E agora tem uma nova, que agora é assim... podes passar o ouro por Pix também. Rapaz, sério. Lá quando você estava em Portugal, você sabia que aqui os brasileiros adoram fazer piada, diz que Sim. português é burro. Sim. Meu pai fala isso. Porque assim, lá em Portugal... Porque assim, olha, aqui eles me chamam de portuguesa e lá em Portugal me chamavam de Zuca, porque os meus pais serem brasileiros e eu ter a dupla nacionalidade. Então os meus amigos portugueses até mesmo zoavam, tipo assim, pareces portuguesa, estás burra, uma coisa... Ficam nessa zoação. Então até mesmo nós vamos com nós mesmos lá. Então nós não vamos a peito. Então vocês não ligam muito, não. Não. Mas aqui já te chamou alguma vez? Né? Já, mas eu não ligo. Portuguesa burra. Eu fiz que nem escuto. E burro não é tão burro assim, né? Burro é mais inteligente que o cavalo. Isso. Lá em Portugal, como que é o serviço público lá? Funciona bem? Ou é mais particular? É assim, funciona meio bem. Em questão do hospital, lá funciona bem, digamos assim. Agora, os outros lugares, como eu sou de menor e nunca pude trabalhar lá, então eu não posso te dizer como funciona certinho. Tem muitas pessoas que trabalham lá e reclamam, tem pessoas que gostam. Varia de pessoa para pessoa, assim, mais ou menos no caso, né? Porque lá nós, sendo menores de idade, nós não podemos trabalhar por conta da exploração infantil. Tanto que lá na frente da escola nós tínhamos as lanchonetes, que aqui dizem, né? Os restaurantes. E às vezes nós íamos almoçar, porque nós saímos da escola, era 1h15 da tarde. Entrávamos às 8h45 da manhã e saíamos às 1h15 da tarde. O que é que acontecia? Saímos de lá e nós íamos pronto para comer alguma tosta mista, alguma cena assim. E às vezes eu tanto conviver com as pessoas, nós ajudávamos elas a fazer algumas coisas. Tanto que a mulher chegou-me a mim e falou assim: olha, Carol, gosto muito de ti, és bué da fixe, só que não faças mais isto, tipo ajudar a limpar a mesa, a recolher, a pedir. Porquê? Porque tem pessoas maldosas e às vezes essas pessoas, se ligarem para alguém e denunciarem, eu posso ter que pagar a multa, o meu estabelecimento até pode fechar e pode ainda dar ruim para ti e para os teus pais. Então lá, a questão de serviço público também é assim. Aqui de menor também não trabalha não, só obriga eles aí. É coisa séria, né? Aqui ainda tem exploração infantil e muito. Então, como você tem dupla nacionalidade, então aqui você usa o público normal, não tem problema. Isso. Não tem empecilho, né? Porque é estrangeira, para ter acesso à escola pública, à saúde, é tranquilo. É como se fosse brasileira mesmo. Isso, é porque na minha identidade eu sou natural de Portugal e nacional Brasil. Então, é como se eu tivesse... Pronto, digamos assim. Vieram pro Brasil, tem Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro, logo Mato Grosso, porque... Então, minha família mora aqui, é por causa da questão disso. Tá. Na verdade, a minha avó, ela morava em Portugal, aí ela veio para cá. Aí ela veio para cá para cuidar dos meus bisavós e da minha tia, entretanto, acabou por os meus bisavós falecerem e dentro desse tempo dos meus bisavós estarem vivos e a minha avó ficar a cuidar deles e tudo mais, acabou da minha mãe ter uma comunicação com a minha avó e ela conseguiu arranjar-nos um espaço aqui e estava tudo para dar certo para encaminhar-nos para cá e olha, Deus mandou, nós obedecemos. Nós, com muita tristeza no coração, deixámos Portugal, eu sinto muita falta. Mas estamos aqui hoje. Para você... Eu vou falar mais aqui devagar, viu, Claro? Porque ela fala muito rápido. Daqui a pouquinho, 2 minutos, nós terminamos esse podcast aqui. Você, lá em Portugal, como que é? As amizades é a mesma coisa do que daqui? Para arrumar amizades, para fazer amizades? Porque a gente sabe lá que Portugal é um país que tem bastante pessoas já de idade, mais do que jovem, Sim. né? Diferente aqui do Brasil, que tem bastante jovem. Isso. A diferença de se você se comunicar entre os jovens é igual ou tem diferença? Tem alguma diferença, mas em relação à amizade é tranquilo fazer amizade com as pessoas jovens, com as pessoas mais velhas principalmente. É um amor conversar com os idosos. Lá, às vezes nós passamos na frente dos cafés, as avózinhas, nós chamamos de avózinhas, as avózinhas ficam lá e tal, nós passamos de uma boa tarde, aí elas cumprimentam e começam a girar aquela conversa. Elas são carinhosas, eu gosto muito, pronto, quando eu passava nos lugares e cumprimentava, ficava às vezes ali, só queríamos passar e dar tchau, aí eles ficavam lá e conversavam, é bastante fixe. Para você que tem vontade de ir aos Estados Unidos, já sentiu a diferença grande, porque lá você passa com pessoas que você conhece e não dá nem um oi. Isso.
Eu ouvi falar disso. Diz Lá que é muito diferente. Lá não tem afago, não. Lá é só na base do sério, só Aqui, negócio. lá em Portugal também. Tem lugares que tu passas assim, tu nem olhas. Mas tem lugares que as pessoas te cumprimentam, conversas. Vai tudo dependendo. E alguma atitude que você viu algum brasileiro fazendo que você achou bem estranho que lá não faz? Alguma atitude? Alguma coisa, algo que os brasileiros fazem. Por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, nos banheiros lá não existe aquele vasinho de colocar o papel higiênico. Que lá, aqui eles acham estranho demais que os brasileiros tenham lixeirinho de colocar papel higiênico. Você viu alguma coisa que lá não usa e aqui usa? Olha... Tomar banho vocês tomam lá, né? Fala. Que eu falo que o europeu não gosta muito de banho, como é que é? Não, mas nós tomamos banho também. Uma vez por semana? Se chover. Não, tô brincando. Não, diz que lá na época do frio, lá diz que... Não, lá na época do frio, olha, às vezes dá vontade de não tomar banho. Acho que até eu acho que não tomava banho. Porque lá tem vezes que, tipo assim, dá 0 graus, fica 1 grau, 2, lá às vezes faz muito, muito frio. O que acontece? Aqui eu não vejo, quer dizer, aqui vejo, mas não tanto como lá. É que lá nós temos as torneiras e nós temos uma para rodar que vai para o frio e uma para o quente. Não é que nem aqueles chuveiros elétricos, é um pouco diferente. Mas a questão da atitude, olha, eu acho que a primeira coisa que eu vi aqui, eu fiquei tipo assim, como assim vocês não fazem isso? É que lá faziam, aqui não, é questão de beber água. Lá eu bebi água da torneira, aqui não. Quando eu cheguei aqui, o primeiro trabalho que eu arranjei, eu fui beber água da torneira, as pessoas me olharam tipo assim: deu dor de barriga, o que esta maluca está a fazer? Porque para mim era uma cena natural. E aqui não é. Aí você falando português, ela falou, sei por que tá bebendo. Pronto, descobri. Lá eu tomava muita água da torneira. Às vezes nós estávamos com sede assim, olha, pegávamos o copo ou a mãozinha assim na torneira. Qualquer lugar nós tomávamos água. Aqui já não pode. Aqui não. Mas lá a água é tratada. Os Estados Unidos também tomam água de torneira. Aqui é... Não. Lá é tratada, sim. É bem tratada. E aqui nem todas, né? Mas aqui nem todas as regiões é tratadas. Tem lugares que é aconselhável não beber porque tem muito cloro ou muita cena, algum tipo de tratamento que eles fazem e acrescentam muita coisa. Aí não é aconselhável beber. Mas de resto... Mas lá em Portugal, a gente sabe que lá os outros países é tudo pertinho, igual o estado aqui, né? E você já teve a oportunidade de conhecer Espanha, aqui lá perto? Outros países não. Meus pais já tiveram a oportunidade de conhecer a Espanha. Outros países assim não. Mas lá dentro de Portugal nós já fomos para vários lugares. Já fomos para Aveiro, já fomos para Porto, Algarve, que são, são tipo distritos, estás a ver? Já fomos para Santarém, Lisboa, Coimbra. Já fui também para o Fundão, para a Serra da Estrela, que é o único lugar que neva lá em Portugal, é a Serra da Estrela, nós já fomos também. Então são vários lugarzinhos assim que nós visitamos e é muito lindo. Lá é muito bonito. E os seus amigos lá que você deixou? Tem contato? Como foi quando você saiu de lá? Tem amizade? Olha, foi uma coisa que me pegou muito, porque foi na época da escola. O que é que aconteceu? A minha setora de Fisicoquímica, a minha professora de Fisicoquímica, ela pegou Covid. Ela foi a primeira professora a pegar Covid assim em Portugal inteiro. Lá em Portugal inteiro não sei, mas na região lá onde nós morávamos sim. E o que é que aconteceu? Estávamos nos últimos 15 dias, porque lá as férias é em junho, começa em junho e termina, e as aulas voltam só em setembro. O que é que aconteceu? Os meus amigos começaram a despedir e eu já sabia que eu ia embora, só que eu não tinha contado nada ainda. Eu deixei lá para o último mês assim começar a contar, porque nem eu queria acreditar naquela situação. Aí, entretanto, descobri que a minha irmã pegou Covid e ficámos em casa. E fomos ficar em casa na última semana da escola. Tanto que eu não tive a oportunidade de despedir de todos os meus amigos, assim, de dar abraço, de dar tchau frente a frente, de conversar. Eu tive que... Eu lembro-me... eu vou chorar. Pode chorar. Toma uma aguinha, pode tomar, sem problema. Eles vão ver lá você chorando, eles vão falar assim, nossa, ele gostava mesmo da gente, até chorou. Foi no dia que a minha amiga, a Rita, ela pegou o telemóvel e estavam todo mundo assim, na aula de... peraí. Não, pode chorar, sem problema. A gente sabe que não é fácil, né? A gente faz as amizades. Você teve a vida toda lá, né? Antes de vir pra cá, né? Então você com certeza tem amizade. Não deixou namorado lá. Não. Você não tá chorando, não. Ela estava na aula de... Nós estávamos na aula de espanhol, que aquela professora de espanhol era um amor. E era o último dia de aulas lá.
Como eu não pude ir porque eu estava com a minha irmã em casa por conta do Covid, foi numa quarta-feira, ela ligou, todo mundo se reuniu assim, passei o telemóvel para todo mundo, cumprimentei todo mundo. Teve pessoas assim que, tipo assim, teve amigos meus que não eram da escola, que eu dei abraço, que eu cumprimentei e dei tchau. E teve pessoas que eu gostaria muito de, tipo, se eu tivesse a oportunidade de abraçar. Mas você vai voltar lá, menina. Não. Você viu o que os pais fazem? Né? Né? Pega, traz os meninos, deixa as crianças com saudade, do jeito que ela tá aí, ó. Tá chorando agora de saudade. Espera. Vamos tomar água. Assim, ó. Vamos lá. Aqui. Aí. Pronto. Aí, vamos tomar água Deixa eu aqui. só beber uma água. Reflexão um pouquinho, né, Cláudia? Depois, né? Chorando. Também até fiquei com saudade de Portugal, sem conhecer. Tanto que ontem, antes de vir, eu falei para a minha amiga, que é a Dalila, que é uma das pessoas que sempre esteve comigo, assim, que me acompanhou durante várias e várias fases da minha vida, né? Que é a Dalila e o rato, que por incrível que pareça, lá as pessoas, o sobrenome delas são a maior parte de nomes de animais. Então, lá A rato é o sobrenome mesmo, né? Porque lá rato é o sobrenome. aqui rato chamar aqui os políticos, aqui a gente gosta de chamar os políticos de rato. Não, lá é um amigo meu chamado Afonso. É o Afonso e a Dalila, assim, que são pessoas que eu não tive a oportunidade de dar tchau. Então, eu até mandei assim, olha, eu vou no podcast amanhã, vocês vão lá ver, porque eu vou dar um beijinho para vocês. Então, ó, um beijinho para vocês que estão a ver isso. Eu sinto muita saudade dele. E essas lágrimas são verdadeiras. Porque são pessoas que... A Dalila não tanto, mas o Afonso sim. Eu cresci a minha vida inteira com eles. Então, tipo assim, desde o primeiro ano até o último ano de escola, todos os dias era convivência com eles. E não era tipo assim, só umas horas no dia. Era praticamente das 8 da manhã às 7 da noite. Ah, tu vivia mais com ele que a sua irmã. Sim, nós vivíamos mais. É porque lá a escola Sua mãe. é muito importante. Lá eles pegam um ensino muito importante. O que é que acontecia? Como meus pais trabalhavam muito durante o dia e não podiam, tipo assim, parar o dia para ir me buscar, para eu ir ficar para o serviço deles, porque o meu pai trabalhava com transporte de materiais para obras de construção, então não teria como eu parar o serviço dele para ele vir me buscar e ficar com ele. E minha mãe trabalhava em outro lugar, distante da minha escola. O que é que nós fazíamos? Nós tínhamos o centro de estudos, ou então... nós tínhamos o centro de estudos, então o que é que fazia? Os pais nos inscreviam lá, eles pagavam um valor mensal e nós ficávamos o resto do dia até às 7 da tarde, assim, com os nossos amigos. E como eu convivia, ele também se inscrevia, foi tipo assim, o tempo todo. Imagina a saudade que você sentiu depois que saiu. Ficou os dias aqui meio triste no Brasil. Como foi que primeiro dia de aula, a convivência? Você já falava o português, o sem sotaque, né? O português do Portugal? Não, do Brasil? Eu comecei a falar mais no quê? No segundo mês. O primeiro mês eu puxei bastante português, mas depois no segundo eu fui começar a dividir os destaques. Porque eu arranjei o serviço e o meu patrão virou-se para mim e falou assim: olha, mas tu falas o português direito. Aí depois os clientes não iam me entender, né? Aí eu falei assim: então vou ter que falar. Então eu vou ter que aprender o português brasileiro. Português xinga também, não xinga? Xinga. Muito. Qualquer frase. Normalmente, assim, tradicional português é o quê? Cada frase tem sempre um palavrão. Diz que português fumam bastante lá, os portugueses? Sim. Usam muito tabaco? Muito jovens, sim. Muitos jovens fumam, né? Desde a escola, olha, tinha um amigo meu que ele fumava desde os 13 anos, assim, digamos assim. Então, problemas pulmonares lá é grande. E lá não fumam tanta droga, lá é mais o cigarro mesmo, o tabaco. É uma droga mais acessível. Isso. Tecnicamente. Pois é, mas assim, as amizades que você sabe pra fazer não é de um dia pra noite, né? Não. Aos poucos você tá começando Eu fiz bastante amizade. Porque, tipo assim, quando eu cheguei aqui, na primeira semana, teve pessoas que me conheciam e eu não conhecia elas. Tipo, olha, eles viravam para mim e falavam assim: tu és a portuguesa, tu que és a menina que veio de Portugal? Tu que és a portuguesa? Eu falei, sim, mas como é que tu me conheces? Quem tu és? Nunca nem ouvia falar. As pessoas, porque eu cheguei às vezes do sotaque, aí fulano, olha, chegou tal pessoa na cidade, aí foi espalhando assim. Aí acabei de conhecer todo mundo conhece e agora é assim. Sabe uma coisa que eu vou adivinhar que você gostou quando chegou na escola? O quê? Aquele uniforme azul, que é uma belezura, não é? Eu vou até beber uma água depois dessa. Eu tenho uma filha da sua idade que ela odeia uniforme, agora eu sei que você gosta. Lá não era obrigatório. Quando eu cheguei aqui, eu vi que tinha que usar uniforme.
Lá não é obrigatório. Aí todo mundo igual. Você fala Todo assim, mundo igual. eu tô me sentindo japonês, né? Porque japonês é tudo igual, né? Tudo igual. Lá nós não usávamos uniforme. Nós entrávamos com a roupa que quiséssemos, à hora que quiséssemos. Lá era assim. Nós tínhamos um cartãozinho, tínhamos a porteira e passávamos. Toda hora que passávamos, aquele cartão significava para dizer que tu estavas na escola. Porque às vezes acontecia de pessoas matarem as aulas, né? Ah, lá também mata a aula igual aqui. Mata a aula igual. Só que em vez de matar a aula fora da escola, mata dentro da escola. Porque a minha Puxa. escola era muito grande. Tinha tipo assim... Aí não é nada esperto matar a aula dentro da escola. Era mais do que? Era mais de 5 pavilhões. Cada pavilhão tinha 10 salas. Era muitas pessoas. Aí, aquele cartão significava que nós entrávamos na escola. Porque se nós estivéssemos na escola, mas não estivéssemos na sala, então nós sabíamos que estavam a matar a aula. Era mais ou menos assim. Aí, aquele cartãozinho passava e tu mais. Aqui, se tu não entras no horário, tu tens que ficar para lá de fora e só podes entrar no segundo horário. Lá eu entrava a hora que quisesse, às vezes. Bom, tudo tem o seu limite também, né? E o uniforme não era obrigatório. Às vezes nós podíamos ir com roupa Mas tinha que uniforme. quiséssemos. A única uniforme que eu usava na escola, que era a Rocameiro, era o uniforme de educação física. Lá tu não fazes educação física sem uniforme. Que no caso é a camisa, é short ou leggings e ténis. Ou sapatilhas. Porque lá, se for o ténis, não pode ser o mesmo ténis da Mas rua. é tem que ser pessoal, sapatilha. não é uniforme. Não, é pessoal, tu tens de comprar a camisa. Aí, outra coisa que tem é os livros, aqui eles oferecem agora as apostilas, lá a gente tinha que comprar. Quando não comprávamos, nós tínhamos aquelas que pegávamos na biblioteca, mas se escrevêssemos depois, no final do ano, tínhamos que apagar tudo o que escrevêssemos para entregar de novo. Então, ficava Falando em nesse... biblioteca, vamos só lembrar aqui que né, Portugal tem a biblioteca mais antiga do mundo. Lá em Portugal. É lá E o que- uniforme? Você não me falou se gostou. Olha, fiz até um vídeo. Eu achei que esse vídeo não ia viralizar, mas ele viralizou muito. Eu acho que ele já tá com quase, tá o quê? 528 mil, se eu não me engano, visualizações. Porque falou do uniforme. eu tava a falar tio Mauro. Porque esse uniforme que vai pra gente, eu gosto, mas assim, eu gosto da camisa e do casaco. Agora da calça e do short, não. Não, O não. short ninguém gosta, parece, né? Não. O que eu mais gostei é que o governador agora exigiu. Ah, Aí colocou uma lei e agora. agora tem é os sapatos obrigatório. também. Até o sapato agora é obrigatório também. Ah, que bacana. Então vocês. bonito. O tênis é confortável. Ah, eu não acho muito bonito, não. Então, agora vamos falar do dia a dia, você em casa. Agora, a hora de você mentir, a sua mãe fala que tá ali te vendo, vai falar. Você sabe fritar ovo com coisa? Sei. Ferver água? Sei. Eu faço arroz. É, você em casa? Eu faço arroz, faço massa, que é o macarrão. Faço carne. Não garanto que às vezes fique 100% boa. O arroz às vezes pode ser queimado, pode ser sem sal, com muito É sal. que eu ia perguntar, né? Você faz, mas alguém come? Meus pais nunca reclamaram, não O assim, que a eu fome acho. não faz, né? Chega com fome, fazer o quê, né? Meu pai fala assim, se eu tô com fome, eu como até pedra. Então, às vezes, eu acho que ele só come porque tá com fome mesmo. Porque se tivesse bom, eu não comia, não. E ela é preguiçosa em casa? Não, faz, não, né? eu faço tudo em casa. Você estuda só até meio-dia, estuda de manhã? Sim, eu estudo de manhã, estudo até o meio-dia. É à tarde? Aí à tarde eu trabalho. À noite eu trabalho em casa. Faço, às vezes, o que eu preciso fazer na parte da tarde eu deixo pra fazer à noite em casa, depois no computador. E ajudo em casa também. É porque a gente vê assim, você trabalha, usa bastante a internet. né? Sim. A gente sabe que a criançada hoje não tem limite, né? Você coloca um celular na mão. Como é que você concilia o seu tempo de estudo? Eu acredito e espero que você seja dedicado na escola, né? Tá bem? Já fechou o semestre, né? Tá fechando. Tá fechado. Fechando. O que acontece? Às vezes, porque eu vou ser bem sincera aqui. Lá em Portugal, a maior parte das matérias que eles ensinam aqui, agora, eu já sei. Por exemplo, em matemática. Eles estão a passar uma... Agora eu esqueci o que é o nome da situação em si. Eles estão a passar uma matéria que eu já aprendi em Portugal. Ou seja, a professora está a explicar, eu não tenho aquela necessidade porque eu já cheguei já sabendo aquela matéria, entendeu? Então tem coisas assim que eu presto atenção, tem coisas que eu não ligo muito porque eu já sei, está-me fresco na memória. Então, varia assim, digamos assim. Mas nota baixa assim no boletim não Mas você tem. é uma pessoa disciplinada assim, ó. Tempo de mexer no celular, tempo de... Não, às vezes eu fico a tempo a mais. Eu não consigo falar, tipo assim, vamos ficar 1 hora no telemóvel, 1 hora a estudar. Eu não consigo. Eu não. Eu estou ali a estudar, mas às vezes eu quero distraimento. Eu pego o telemóvel, aí às vezes eu esqueço de estudar, fico no telemóvel e vai por aí. Até que alguém me grita assim, sabe? Vai estudar! É a questão da cultura. Você tá falando de cultura no começo, a musical. O que você achou da cultura musical? O que você achou do funk?
Olha, tem músicas que eu escuto, assim. Tem uns tipos de funk que até são aceitáveis, mas tem uns que têm muita baixaria. Lá tem os trocadilhos. Lá em Portugal são os trocadilhos, ou seja, é uma música normal, mas tem os trocadilhos. Se tu fores olhar para outros sentidos, não é aquilo que supostamente é para ser. Mas aqui eles já vão diretamente ao ponto, eles já falam muita baixaria. Então, quando tu chegas aqui... Aqui o negócio... Aqui é muita baixaria, logo na hora, toma. Então, diferencia muito, mas eu ainda prefiro as músicas lá. Mas tem muitas palavras lá que vocês usam que pra nós é putaria. Sim, muita. Bastante, né? A primeira coisa que eu falei quando eu cheguei aqui foi o quê? Foi rapariga. Que é comum lá, né? Que é como lá. As meninas olharam pra Bicha. mim na minha sala, viravam tipo assim, meu Deus, o que é que essa menina tá fazendo? Quase levei um pau depois delas. A bicha, que é a fila, em certos lugares. Tem lugares que, se fores no centro, não se chama bicha, mas tem lugares mais para o sul, que já norte e sul também, que já é o bicha, no caso, que é a fila. É fila. Então, ele tem várias outras, né, palavras que vocês usam, né? Tem. E vocês usam muito gíria lá também, igual o Brasil? Que o Brasil se usa muito gíria. Sim. Aqui, dependendo da região, né, você vai pro sul, você pensa que tá em outro país, porque lá se usa muito. Lá em Portugal tem muitas gírias. Os jovens de hoje em dia usam muitas gírias. Eu costumo usar muito ya. Os meus amigos dizem que eu estou a lutar karatê, porque eu estou ya. Mas eu gosto de usar muito ya. Tenho ya, tenho bué, que é muito. Tenho fixe. Pronto, fixe não sei se daria como uma gíria, né? Mas tem a palavra fixe. Tem a cena. Tem, deixa eu ver o que é que tem mais. Tem fixe, ya, cena, bué. São os que eu mais uso assim no dia a dia. Você deve ter percebido que nós brasileiros aqui, nós usamos a culinária para comemorar tudo, né? Tudo Qualquer lugar é churrasco. Comida, churrasco, é aniversário, festa. Terminou uma comemoração, vai comemorar, reunir os amigos, é festa. É terça-feira, tá a ter churrasco. E lá, como é que é? Stories. As pessoas comem bastante lá, assim, também? Comer como, só que come mais... Eu acho que as pessoas se reúnem mais no fim de semana, porque é assim... Eu acho que aqui as pessoas trabalham e vivem. Lá as pessoas trabalham e sobrevivem. É diferente. Porque assim, se eu quiser numa quinta-feira à noite, talvez chamar alguém para ir lá à casa fazer um churrasco, eu sei que vai. Agora lá em Portugal não. Porque, tipo assim, as pessoas trabalham muito, ficam muito cansadas e depois ficam com aquela preguiça. Aí se reúnem mais no fim de semana. Mas assim, lá em Portugal, todo o fim de semana em casa tinha churrasco. A dona do prédio... que morava em cima, tadinha, ela já estava até a ficar com raiva, porque todo fim de semana ela usava o quê? Para estender a roupa no varal. Aí todo fim de semana era eu, te ligo, dona Célia, tem problema da senhora tirar a roupa e tá defumando minha roupa. Nós vamos acender o churrasco aqui. Ela falou assim, de novo, isto aqui não. mas nós agradávamos, nós levávamos um pratinho com carne que o meu pai fazia, nós levávamos, toma um pratinho aqui para ti. Aí ela ficava bem desbrava. Ela falou assim, não seria problema usar roupa defumada, né? Ir pro serviço com cheirando churrasco. Mas qual que é a comida assim mais... Nós aqui brasileiros falamos muito da feijoada, o churrasco. Lá e lá qual que é a comida? Lá tem a feijoada portuguesa. Também, né? Tem o bacalhau à Brás, com natas. Também é muito comum. Acho que mais a parte do peixe também. Depois tem tipo assim, o prego no prato, que é uma comida tradicional. Que é o pão com carne. Nós chamamos de prego no pão, perdão. Que é o pão com a carne. Tem a bifana, que normalmente é de porco, né? É de porco, a bifana de porco. E pão com mortandelas? Tem pão com fiambre. O pão com fiambre, a tosta mista. Aí depois tem o bacalhau, o salmão. É muito comum os caracóis. Eles comem os caracóizinhos assim. Eu não gosto não, mas eles comem esses. Vivo ou morto? Não, morto. Calma. Morto. Espera lá. Nós ainda não estamos com os chineses. Mas é cozido vivo. É cozido vivo. Tadinho. Eles morrem no processo, não dá não. Você falou da grade curricular. Ela é meio parecida lá na escola de lá? Daqui? Sim. A questão do ensino é a seguinte. Nas matérias... Nós temos físico-química, que não é física e química junto, é físico-química, que são os dois juntos. Tenho português, inglês, matemática, ciências, não tenho biologia, tenho ciências só. Aí depois tem geografia, história, filosofia e sociologia. Tem também. Só que é assim, até o 9º ano tem todas as matérias básicas. Essa questão de filosofia, sociologia, biologia... é no 10º ou 12º. Porque é assim, tu fazes o 9º ano, é como se eu tivesse terminado o 3º ano aqui. Aqui o 3º ano faz o Enem. Lá o 9º ano tu fazes um exame.
Se tu passares nesse exame que tu fizeres, tu vais ter o direito de ir para o 10º ano. Que é tipo assim, ele pega todas Lá as não tem matérias. vestibular, então? Vestibular para ingressar na universidade? Tem, ó. Eles fazem aqui. Tu fazes o 9º ano, fazes esse exame. Se tu passares nesse exame, tu vais para o 10º, 11º, 12º. Se não passares, tu vais provavelmente ter que repetir o 9º ano. Chumbas, no caso, que nós chamamos lá de chumbar ou repetir. Se passares para o 9º ano, tu tens direito, assim, por exemplo, eu quero me formar em jornalismo, vamos supor. Não, o jornalismo, deixa eu ver uma mais fácil, sei lá, enfermagem ou medicina, vamos supor. Então, o meu 11º, 12º são os 3 anos de preparatório para eu ir para a faculdade. É tipo um técnico, então. É tipo um técnico. Então, eu vou fazer o quê? Então, eu não vou fazer, eu vou continuar com todas as matérias que tem no histórico escolar. Eu vou fazer o quê? Vou para ciências e lá em ciências eu vou ter biologia 1, matemática A e vai ser só as matérias que me agreguem à faculdade que eu preciso no caso de medicina. Então se eu for para comunicação eu vou ter o quê? Vou ter história, português, história das artes, sociologia, se eu não me engano, e música. Vão ser mais ou menos essas, se eu não me engano. E matemática A, que é a matemática básica. Você canta? Canto. Canto. Canta, encanta ou só canta? Canto e canto. Então, na aula de inglês, você dá uma ensinada para o professor. Fica bem atrativa a aula. Porque aqui Agora, no Brasil é bem defasado, né? As aulas de inglês. Aqui agora nós não estamos a ter aulas, nós estamos a ter o curso. Agora o Estado comprou um curso, ou nós temos que concluir aquele curso, né? Naquela plataforma do EF Education First lá. Mas assim, quando eu cheguei aqui, eu vi que o inglês é bem diferente de lá. É diferente? Lá é mais puxado. Lá eu vi que você fala com pouco sotaque em inglês, né? E aqui a gente percebe que até os professores têm muita dificuldade, né? De dar aula de inglês, porque as escolas aqui, principalmente as profissionalizantes em inglês, ela tenta aprender o aluno, fica lá 5, 6 anos. Então, se você não tem uma dinâmica, ser um poliglota que tenha facilidade, autodidata, né? Já é muito difícil. É muito difícil. E muito caro. Muito caro. E lá o público oferece os cursos mais avançados de inglês, né? Isso. Então, e como que surgiu essa ideia de você começar a gravar conteúdo? Isso aconteceu espontaneamente? Você começou... Lá em Portugal, desde lá de Portugal, a minha mãe... Como eu sou uma pessoa que fala muito rápido e sou muito comunicativa... Eu converso com qualquer pessoa, qualquer lugar, eu estou sempre a conversar. Eu sou muito hiperativa, digamos assim. E minha mãe lá desde Portugal, ela falava assim... Você não tem TDAH não, né? Não sei. Olha, eu acho que não. A minha mãe falou assim, olha Carolina, por que tu não crias um canal no YouTube? Faz algumas coisas. Aí eu fazia e não fazia, sabes? Ficava com muita vergonha. Aí eu cheguei no Brasil e falei assim, o quê? Ninguém me conhece aqui. Por que eu não posso começar? Porque ninguém me conhece. Ninguém vai me julgar muito, mas ninguém me conhece. Aí eu comecei a fazer. Eu fiz o primeiro vídeo que eu fiz um vlog. Um vlog de uma portuguesa no Brasil. Foi numa tarde que eu estava a ir para o serviço. Aí eu me arrumando, indo para o serviço, trabalhando e tal, dando tchau, mostrando algumas coisas diferentes. Fiz uns 3 vídeos desses, as pessoas começaram a olhar para mim e falaram assim, eu gosto dos teus vlogs, não sei o que mais, faz mais. Só que depois teve uma época que eu parei. Eu falei assim, não quero isto. Aí eu voltei. Desanimei de novo, aí eu parei, apaguei tudo do meu Instagram. Aí, entretanto, eu vi que teve outras pessoas lá que também começaram e falaram assim, Carol, por que tu paraste? Tu tens tudo à frente, tu não tens nada a perder. Então, por que tu não vais? Eu falei, vou. Só que eu mentalizei assim, se eu for desta vez, eu vou para eu não parar. E foi aí que eu fui. Eu comecei a fazer vídeo desde setembro do ano passado. E aconteceu que o que aconteceu? Aconteceu que eu fui gravando vídeos, fui fazendo. No início deste ano, lá para fevereiro, teve um menino numa sala da minha escola que dizia ser meu fã e que queria que eu assinasse a camisa dele. E o que é que a minha amiga fez? Estava comigo. Danadinho, né? O pai ali já tá de olho, fez menino. Não, o que a minha amiga fez? Ela pegou o telemóvel e filmou assim. E só que ele, em vez de dar a camisa, ele me deu a garrafa. Pronto, para eu autografar. Brincadeira ou não, eu falei o quê? Sendo brincadeira ou não, eu vou postar esse vídeo. Tinha uma música que estava muito em alta, que era daquela do Texas, da Beyoncé. Estava muito em alta naquela altura. Eu abri o Instagram, foi uns 6 vídeos só daquela música. Falei assim, olha, está em alta, vou usar ela. Coloquei o vídeo, coloquei uma legenda lá falando que quando a pessoa vê que tu gosta muito do teu conteúdo e tu assinas para ela lá, dás o autógrafo. E nisso o que é que aconteceu? Aquele vídeo viralizou. Passou agora, de 4 milhões, né? Agora vai bater 5 milhões. 5 milhões. E aquele vídeo viralizou. E só naquele vídeo eu ganhei em torno de 33 mil seguidores.
Só naquele vídeo. Aí desse vídeo, aí o que é que aconteceu? Aí desse vídeo começou a viralizar outros, que foi quando eu fui comemorar os meus 3.000 seguidores. Durante a comemoração dos 3.000 eu bati os 4.000. Aí bati os 4.000, já eram umas 7 e pouco da noite. Acordei. Quando eu acordei, minha mãe falou assim: bom dia, 5.000 seguidores. Eu falei assim: quê? Eu achava que. E ela nem tinha visto o telemóvel ainda. Quando eu fui ver, já tinha 5.000. Aí foi subindo 6, 7, 8, 9, 10. E quando eu fui ver, já estou no 70, já estou a bater os 76.000. Tá monetizado já o seu? Não, o Instagram não monetiza, sabias? Sério? Aham. Então, tipo assim, o dinheiro que eu ganho ali é em questão de parcerias. O Instagram não monetiza. O TikTok, ele já monetiza, mas é mais difícil viralizares do que no Instagram. O melhor mesmo é o YouTube, né? Agora eu vou começar a iniciar no YouTube. O Esses são YouTube os com 100 mil já começa, né? E se você tiver com esse 75 cala lá no YouTube... Acho que é com 1.000 seguidores já começa a viralizar, já começa a monetizar. Aí tem que ter, acho que são 100 horas de visualização, uma coisa assim, mas os projetos eu continuo melhor, né? Só que é o que mais restringe as coisas, né? Tem que ter muita restrição. Lá tem muita restrição e as pessoas, às vezes, do nada... Eu postei lá porque o cara cantou uma música aqui e restringiu. Por conta de direitos autorais, né? Então é assim mesmo. Muito bem. E a gente tá aqui com a mana da Carol. É Beatriz? É maninha? Beatriz. Não, Oi. Só uma irmã... Pai e mãe, né? Sim, pai e mãe. Pai e mãe. A Carol, ela falando assim muito rápido, assim, você não quer ser igual a Carol, não, né? Não. Ei, e a questão da internet, você também tá começando a gravar vídeo, né? Sim. Você admira ela, assim, do trabalho que ela faz, vai aprendendo junto? Sim, eu... Às vezes eu pego as ideias dela pra eu começar a gravar. E você estuda que série? No 4º ano. No 4º ano? Isso. Morava lá também? Sim. Morava lá com você? Só que ela perdeu o sotaque. Ela perdeu o sotaque, não... Mas ela fala alguma coisa? Não. Puxa aí. Mais ou menos. Mais ou menos? O papai e a mamãe só falam o português aqui do Brasil. Minha mãe e meu pai, eles ainda puxam às vezes o português de Portugal. Portugal? Quando eu falo assim, fala português de Portugal, eles falam. Agora esta daqui não fala mais nada. Essa aí lá em casa, sai em casa, estuda, só... Ela conviveu, ela chegou aqui muito nova e ela conviveu com as pessoas brasileiras e acabou pegando só o sotaque. Acabou não conhecendo muita coisa lá em Portugal. Tem vontade de ir lá pra Portugal ou não? Tenho, eu falo pra minha mãe quase todos os dias que eu quero voltar e minha mãe fala que a gente vai passear. Então, quando a Carol for morar lá, né, Carol? Quem sabe? Já dá um incentivo, né, pra vocês. Ela mais incentivo pra eles irem lá. Que bom. A Carolzinha. Muito bom falar com você. Dá um abração pra mamãe, pro papai. Tem as amigas lá? Manda um beijinho, olha pra aquela câmera. Olha pra aquela câmera ali, pode mandar um beijo. Beijinho. Sai? pra minha amiga Francisca, que eu amo muito ela, eu tenho... E ela me deu sempre apoio quando eu vim pra cá. Que idade que ela tem? 9. O seu é 9? É. Então tá bom. A mãe tá aprendendo, né? Daqui um dia ela já tá... história também. Se aí puxar a irmã... Valeu, então. Por isso. Você é evangélica? Eu sou adventista. Adventista, mas começou a ser adventista aqui no Brasil ou era lá? Não, de berço, de berço. De berço, de lá? Isso, de lá. A gente sabe que Portugal é um país... mais de 80% são católicos. Isso. E como é que é ser evangélico num país onde só tem católico? Olha, não vejo muita... dificuldade em qualquer lugar nós vamos encontrar. Por quê? Porque sempre vai ter... Eu era muito usada porque eu não comia carne de porco lá. Até aqui, porque nós adventistas não comemos a carne de porco, e nem né? Peixe de couro. Nem peixe de couro. Cafezinho também não. Também não. Cafezinho também não. E o que é que acontece? Água nós tomamos. Aí o que é que acontece? As pessoas viravam para mim e falavam assim: lá, quem não pode comer carne de porco, olha ali. Porque, sim, no refeitório, pronto, o pastor levava o laudo, que eu não podia comer tudo mais. Aí as pessoas zoavam por não comer, mas era super tranquilo. Aí tinha a questão de ir para festas, as pessoas faziam coisas na sexta-feira à noite, e eu falava assim: olha, não posso ir, até hoje é comum. Tipo assim, quando tem coisas na sexta-feira à noite, eu não participo, não vou. Sábado de tarde, assim, tem festa de aniversário em tal lugar.
é um lugar que vai me trazer alguma coisa, não vai, então eu sempre tento não ir, evitar, porque pronto, é questão de fé no caso, né? Mas tem, lá eles É que geralmente eu vejo os adventistas são tudo tranquilo, você fala numa velocidade. Eu não sei, eu acho que é Já participou de desbravadores ou não? Já, eu era desbravadora lá. Sério? Aqui nós formámos um clube, mas não deu muito certo porque tinha poucas pessoas e acabou por nós fecharmos. Mas nós fizemos uma apresentação no 7 de setembro, que teve ano passado. Aqui é forte o clube. Aqui na Aripuanã, né? É. Eu vi. Aqui tem muito forte, eles participam, né? Aqui é dos muito bom. encontros. E o que era para fazer? Campuri, já foi no Campuri ou não? Aqui não, mas lá já fui. Lá o Campuri é diferente daqui. Lá o Campuri só acontece, se eu não me engano, é de 4 em 4 anos. E vão pessoas de todos os países. Então, tipo assim, eu convivi com pessoas da Eslovénia, da Eslováquia, da Alemanha, França, Itália, deixa eu ver o que mais. Nós, Portugal, teve algumas pessoas do Brasil que apareceram por lá também, mas é mais da Europa, assim. É, mas aqui também tem esse. Aí- É cada 4 anos, acho que é esse ano que vai ter. O É, acho que vai Campuri ser esse Internacional. Já Já teve? Ah, Tem Paraná. É que tem os... Não é. Não é o mesmo o Maranata. O Maranata é é que teve o Maranata, teve agora o Maranata, que é o quê? Mas É eu acho que em outubro vai ter sim. Esse ano tem um É Campuri. porque o que teve que a minha mãe estava a falar é internacional. dos 18 aos 21 anos, não são para todos, não são para os desbravadores, são para, só para os jovens. Mas aqui, era para nós fazermos um acampamento com os daqui, a Aripuanã. É, Mas acabou não dando certo que nós fechámos o clube e ficou por isso. eu acredito, assim, você é uma pessoa que já tá no trabalho. Lá no criança não trabalhava. Aqui você chegou e começou a trabalhar. Sim, eu queria trabalhar, eu pedi para a mãe. Porque se eu ficasse trancada em casa, como eu não estava habituada aqui, eu ia chorar muito, eu ia querer muito voltar para lá e aquilo ia atormentar muito a minha cabeça. Eu falei assim, eu preciso esvaziar a minha cabeça. Então vou arrumar algum serviço para mim. Eu trabalhei como babá, com uma criança, entretanto eu saí, fui trabalhar com 2 outras crianças que são os amores de pessoas. Olha, elas até hoje me veem quando a mãe delas pergunta assim: arrumei uma babá para vocês. Eu falo assim: é, tia Carol? Elas são os amores. E, entretanto eu trabalhei na gráfica, não sei se conhece a Arte Mania, eu trabalhei na Sim. gráfica. Ia fazer 2 anos, aí eu saí da gráfica para trabalhar só para mim mesma. Agora você tá trabalhando só. E você, seu plano futuro, assim, o que você acha que você vai... Ano que vem você termina o ensino médio. Esse ano aqui, Esse eu tô no ano? último ano, tô no 3º ano já. Tá bem adiantado, né? 16 Eu anos. tô 1 ano adiantada aqui. Eu imaginei 16, falei 17 anos, né? Porque quando eu terminei meu ensino médio, eu já tava perto dos 18. Não, eu vou fazer 17 e eu vou terminar aos 17. Então você vai encerrar vestibular, como é que é? O Enem tu já faz, já se inscreveu. Sim, Ou não? já me inscrevi já. Inscreveu no Enem? As inscrições já fecharam ontem. Já me inscrevi no Enem. O que acontece? Como eu Se ainda... tirar um 950, o que você vai? Aí tá escolher medicina. Não, eu quero fazer publicidade e propaganda. Eu não pretendo seguir nenhuma área medicinal ou outra, eu pretendo mexer mais para a área de comunicação mesmo. É assim, se eu estivesse em Portugal, eu ia falar para fazer jornalismo, porque era o que eu queria. Agora, aqui, talvez eu entre para a área de publicidade e propaganda, ou marketing, ou... para essa área mesmo. Mas você não tem intenção, então, Eu tenho intenção de ir para lá. de ir pra lá, né? Fazer a faculdade lá, mas ali, ó, já é com os meus pais. Porque como eu sou ainda de menor, porque é essa situação, como eu ainda sou de menor, eu não posso, viajar para outro país, ou então para mim não compensaria eu ir para outra cidade, morar sozinha, sendo de menor e tudo mais, conciliar tudo. Então o que é que eu pretendo fazer? Pretendo, ficar aqui, fazer talvez um curso profissional online. Aí tudo 2 mais. anos, depois 18. Aí 2 anos depois, talvez eu pense em viajar para outro lugar, quem sabe. Aí já emancipada, né? Já é o projeto, vamos ver se Então dá você certo. já tem uns planos, então, né? Já. É Os meus padrinhos, eu tenho padrinhos lá em Portugal, toda hora eu falo assim: olha, Carolina, tenho um quarto aqui para ti, vem cá, estou à tua espera. Se eu falar que eu for para Portugal, eu sei que de casa para eu ficar lá não falta. Que conselho que você daria para o pessoal lá de Portugal que vai assistir esse podcast? Se tá com vontade de voltar pro Brasil, você aconselha que eles venham pro Brasil ou vai para os Estados Unidos? Que brasileiro gosta dos Estados Unidos. Eu não sei te dizer não, porque assim, vai depender de cada um. Às vezes, para quem está lá em Portugal tem vontade de voltar para o Brasil mesmo, olha, se é a tua vontade, se é o que está no teu coração, volta. Não tem nada que te possa te impedir. É assim, tens que fazer aquilo que o teu coração pede, mas não podes fazer isso com a tua mente quente. Tens que sentar, esfriar a tua mente e depois tu vês. Compensa realmente eu voltar para o Brasil? Compensa eu ficar em Portugal? Compensa eu ir para um país novo? Porque é assim...
se nós formos por impulso, às vezes as coisas podem dar muito errado. Muito errado. Mas Pode dar muito certo também, mas pode dar Mas lá muito em errado. Portugal, você pode deixar os seus pais aqui. Lá em Portugal você vai ganhar em euro. E o euro tá quase R$6. Tá com R$6. Então, os planos Dá é pra eu... fazer um investimento. O plano é eu ir pra lá, ficar um tempinho lá, e depois fico uns 3 meses, 4 meses lá, ganho algum dinheiro e talvez volto pra cá. Talvez eu nem volto pra cá também, dou tchau, fico por aqui. O meu objetivo mesmo é eu ir, não ficar num país fixo. Eu queria muito viajar, tipo, conhecer vários países. Tenho muito essa vontade. Mas enquanto o dinheiro não der no bolso, eu vou ficar quietinha mesmo, que é o que já me favorece melhor. Se a sua vontade for igual a da velocidade que você fala, você vai voar, vai ter pro Japão. Eu vou tentar falar mais claro. Eu vou tentar falar mais devagar. Ela é ansiosa? É bastante. Um pouquinho. Ela vai falar tudo achando que vai perder alguma coisa pra falar. Carol, conhecido como Portuga. Portugal. Foi uma satisfação muito grande falar com você. A gente agendou várias vezes, né? Não deu certo. Várias vezes não deu. Bateram o carro. Não deu muito certo, mas agora deu certo. E a gente falou que esse amor de pessoa é uma menina, mas que tem sonhos lá longe, né? Desculpa alguma brincadeira aí, mas Não, eu sou assim imagina, mesmo, tranquilo. tá? Foi muito bom falar com você. Um prazer. Conhecer meu. você, sua família maravilhosa. Que você seja muito feliz. Obrigada, igual. Não fica triste não, que você vai, logo você vai estar lá revendo seus amigos. Ai, mãe, tá? Deus te ouça. Muito bom falar com você aqui no podcast. O Claudemir, agradecendo aí, tá dando risada aqui dela. Falando em outro idioma, que é parecido com o nosso, mas tem aquele sotaque. E falando rápido do jeito que tava falando, eu falei, Beleza, gente. O nosso podcast volta na próxima oportunidade, na próxima segunda-feira. Quero desejar que você tenha aí um ótimo dia, uma ótima noite. Carol, sucesso pra você, menina. Muito obrigada, muito Tudo obrigada. de bom. Forte abraço. Obrigado mesmo. Tchau, tá? tchau. Obrigada. Tchau. Valeu, gente.